Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar a segunda parte do vídeo que nós estamos falando e estudando juntamente com o programa Bíblia Fácil. Se você assistiu o primeiro vídeo, você já está inteirado que nós estamos estudando a profecia das 70 semanas, que tem o olhar interpretativo da profecia anterior, das 2.300 tardes e manhãs, e isso não é nenhuma novidade para ninguém aqui, pois o próprio Arilton Oliveira falou no início do vídeo, certo? Mas se você estudou comigo desde o início essa profecia, você viu que o pastor Arilton não foi fiel aos textos, ele pulou textos e o que ele falou não é verdade. Ficou claro pela palavra de Deus, né? Você não assistiu o vídeo ainda? Então, corre aqui na descrição. Antes de assistir esse, assiste a primeira parte desse vídeo. Assiste lá para você pegar o contexto completo. Não vai ficar ponta solta. Isso é importante. Quando nós estudamos profecias, não pode ficar ponta solta, ok? Mas hoje nós iremos estudar a segunda parte da profecia das 70 semanas. Nós iremos estudar juntamente com o Arilton de Oliveira e vamos ver se essa matemática fecha, porque já que o início da conta não fechou, então muito provavelmente o resto da conta não vai fechar. Mas hoje vai ficar claro para você mais algumas distorções bíblicas, e muito mais do que isso. Vai clarear na sua mente a verdadeira interpretação dessa profecia, que assim como o próprio pastor Arilton falou, ela vem para explicar a profecia anterior. E não para te dizer que ela vai até uma parte e depois é cortada do povo de Israel. Isso não tem sentido nenhum, até porque sabemos que nós somos o povo de Daniel. Isso ficou claro no último vídeo. De qualquer maneira, vamos dar sequência então no vídeo e vamos estudar com Arilton de Oliveira. Vou chamar o nosso convidado aqui para que a gente possa estudar com ele, tá bom? Vamos lá, cadê o convidado? Vou adicionar no palco e ele já vai sair falando. Vamos lá, estudando com o pastor Arilton de Oliveira. No primeiro bloco, nós terminamos dizendo de que da profecia maior dos 2.300 anos, 70 semanas ou 490 anos se destinariam ao povo de Daniel, ao Entendeu? povo judeu. E nós, para sabermos quando terminam as 70 semanas ou quando terminam os 2.300 anos, para que o santuário pudesse ser purificado, nós precisamos entender quando é que começa esse período. Contextualizando, como eu falei, o próprio anjo deixa muito claro no início da visão, no início da interpretação, né, que ele está dando a revelação para Daniel. Isso não é uma visão. E ele vai vir explicar a visão do capítulo anterior. Então, ele não está explicando um pedaço, mas é a visão ampla no seu cumprimento. E a gente já viu pelo último vídeo de que o cumprimento é quando cumpre os objetivos a qual as 70 semanas estão determinadas. Mas esse versículo ele não leu, né? Pois é. Aqui a gente lê. Então, a gente leu para você no primeiro vídeo, e você sabe que enquanto não se cumprir os objetivos, não se cumpre as 2.300 tardes e manhãs, e não se cumprem também a profecia das 70 semanas. Vamos lá, pastor Arilton. Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, verso 25. Aqui está a orientação do anjo para iniciarmos a profecia das 70 semanas. O anjo disse assim para Daniel, Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a ordem da saída, ou desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, a gente vai chegar nessa matemática aí, mas primeiramente ele vai tratar da ordem para reedificar Jerusalém, que, como ele mesmo fala, tem 3 ordens, e a Igreja Adventista escolheu a que mais se enquadra nela, né, para fazer as suas matemáticas. Então, vou deixar ele falar aqui, a gente não cortar, a gente vai dar sequência de todo o vídeo, tá? O anjo disse assim para Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando é que saiu esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Há na Bíblia
3 decretos que vão nessa linha. O primeiro deles foi publicado por Ciro, no ano 537 a.C., o segundo por Dario, no ano 520, e o terceiro por Artaxerxes, no ano 457 a.C. Desses 3 decretos, autorizando o povo judeu a reconstruir, restaurar, como disse aqui o anjo a Daniel, restaurar e edificar Jerusalém, apenas o terceiro cumpre as especificações. Por quê? Porque o primeiro decreto foi apenas a autorização para que os judeus voltassem de Babilônia para Jerusalém. O segundo decreto foi apenas uma confirmação do primeiro. Mas o terceiro decreto, publicado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457, era diferente, porque ele fez previsões para a restauração da completa autoridade civil, judicial e religiosa dos judeus. Então, o ponto de partida para as 70 semanas e para as 2.300 tardes e manhãs é o decreto de Artaxerxes, publicado no ano 457 a.C. Agora, então, nós já temos a data. Então, vamos voltar ao gráfico. Então, irmãos, essa data que ele está apresentando não é exata. Essa data não é exata. Para você ter uma certeza, é muito complicado. Se você chegar nessa conclusão, tá? Eu creio que a data mais aproximada é 450. 450, ok? Mas essa data ela não é completamente exata, ok? Mas como ele tinha que fazer essa introdução, eu vou deixar ele falar e nós vamos dar sequência na continuidade do que a profecia vem apresentar. Das 70 semanas. 7 dias para cada semana, 70 semanas, 490 anos. A data inicial nós já temos, 457 a.C. Se você viajar agora 490 anos, você vai alcançar o ano 34 de nossa era. Olha só. Agora o anjo está explicando para Daniel e disse assim: Daniel, depois que sair a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, no ano 457, vão se passar 7 semanas e 62 semanas. Não é aí que está em Daniel 9, 25? 7 semanas e 62 semanas. Tá certo. O que é que aconteceu depois de 7 semanas? Terminou a reconstrução da cidade de Jerusalém, no ano 408, 49 anos depois do decreto. Agora faltam se passar 62 semanas, que vezes 7 dá 434. Passados 434, chegamos ao ano 27. O que é que aconteceu no ano 27 de nossa era? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Vou deixar ele falar, tá? Você que nos acompanha em casa, Evangelho de São Lucas, bem no início do Novo Testamento. Acompanhe comigo o capítulo 3 de Lucas, página 50. Página 51. Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Olha o que diz o texto. Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E ele, estando a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O que aconteceu no ano 27 de nossa era? O batismo de Cristo. Então nós temos um problema aqui, pastor Arilton. Nós temos um problema de interpretação muito grave, muito grave. Irmão, você está na sua casa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos colocar na tela aqui, vou pedir licença para o pastor Arilton, e a gente vai botar na tela para ver se o que ele está dizendo bate ou não. Olha aqui. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe,
haverá 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, vamos pegar a data dele, não vou discutir isso com ele, vamos pegar a data dele e vamos colocar que essa data que ele colocou aí, que é o ano 27, né? Vamos lá. Depois das 62 semanas, o que vai acontecer? O Messias vai ser batizado? Não. Será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Outras traduções, por exemplo, a minha Bíblia que eu tenho aqui, é a João Ferreira de Almeida, se você tem essa, você pode ver, vai dizer que depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Agora, quando que o ungido está sendo morto? Me responde, pastor Arilton. Quando que ele está sendo morto? Ele está sendo morto ou ele está sendo batizado no ano 27? Tem alguma coisa que não está batendo aí. Aliás, a matemática adventista não bate, né? Por muito tempo não bate. Então, só para você entender, tá? Olha o que ele falou. Que quando chegasse a 62 semanas, o pastor Arilton falando, né? Ia ser batizado, ungido. Não, não é batizado. O texto está dizendo morto. Bom, se o Wagner que está aqui for morto, amanhã ele já não está. Se o Cordeiro for morto, amanhã ele já não está. E o texto está apresentando isso. Depois de 62 semanas, será cortado ou morto, ungido, e não estará mais. Não vai mais se achar o lugar. Você está entendendo o que o texto está apontando? Leia na sua Bíblia, verifique. A gente vai dar continuidade aqui, mas eu quero chamar o nosso convidado para ele prosseguir. Vamos ver o que ele vai dizer. Porque ele precisa sustentar se a matemática dele vai apontar o ano 27, é ali que Jesus Cristo tem que morrer. Porque é ali que o texto está apontando que o Messias morre. Não é na metade da semana que ele morre. É no início, o que está mostrando o texto. Leia na sua Bíblia. Vamos ser coerentes com a palavra de Deus. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O que aconteceu no ano 27 de nossa era? O batismo de Cristo. Jesus batizou-se com quantos anos? Acompanhe o texto aí, verso 23 agora. Não. Olha para o verso 23. Lucas 3, 23. Quantos anos tinha Cristo quando ele se batizou? 30 anos. Então, Jesus se batizou com 30 anos. Quando se passassem mais 62 semanas, a profecia nos levaria até o ungido. Não. Quando se passasse mais 62 semanas, quando chegasse a 62 semanas, a profecia diz que seria tirado o ungido. Você leu, como eu pude mostrar para você. Seria tirado o ungido. É muito feio isso, pastor Newton. Não está dizendo do batismo, está dizendo que ele seria tirado. Vou continuar aqui. Ungido é o próprio Cristo. E quando é que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo? Quando? Nós acabamos de ler, no batismo. Porque ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba. Então, nós chegamos agora ao ano 27. Já percorremos até então 7 semanas mais 62 semanas. Quanto dá? 69 semanas. Que é certo? quando o ungido é tirado. Quantas semanas faltam ainda para os judeus? Apenas uma. Quem disse porque isso? foi dado 70 semanas. Nós já percorremos. A gente já estudou isso no vídeo anterior, né? Então, vou deixar ele falar aqui. Quem não viu, assiste o primeiro vídeo. Até o ano 27, 69. Então, falta apenas agora uma semana, ou 7 anos. Ok. O que aconteceu durante esta última semana? Olha o que o texto diz para nós em Daniel. Volta para Daniel, capítulo 9, verso 27 agora. Não, só um pouquinho, pastor Ailton, só um pouquinho. Vamos conversar de pertinho aqui, porque tem alguma coisa errada aqui. Não, pode ter alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui. Irmãos, novamente, no outro vídeo ele já fez isso, novamente, pastor Ailton pula o texto.
novamente. Por quê? Porque o restante do versículo compromete o que ele está falando. Então ele pula e ele avança. Ele não fala nada, né? E os irmãos ali leigos continuam. E ele não lê o restante. Mas nós lemos. Aqui a gente lê a Bíblia por completo, tá? Vamos de novo adicionar aqui a Bíblia e vamos ler aqui. Presta atenção. O que ele leu? Depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, mas ele leu. Depois de 62 semanas será batizado, ungido. É isso que ele falou para você, né? Presta atenção no que o versículo continua, tendo o raciocínio do que a Bíblia está trazendo, que depois de 62 semanas será morto, ungido e será retirado. Bom, Jesus não saiu de cena depois das 62 semanas. Fechou 62 semanas, Jesus saiu de cena. É leitura e interpretação de texto. Pega uma pessoa que, um professor de português, ele vai te dar essa mesma visão. Agora entra um personagem diferente em cena. Ele não leu isso. E o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe que há de vir, esse príncipe minúsculo, você percebeu isso? E o povo de o príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. Por que ele não falou isso? E o seu fim será numa inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações. Bom, se é Cristo Jesus que está fazendo essa aliança, então ele é o príncipe que está fazendo uma abominação, né? E que está aí destruindo a cidade, o santuário. É isso mesmo, pastor Arilton? Por que tu não leu o restante, pastor Arilton? Bom, agora você tendo isso em mente, a gente avança para o texto que diz que ele firmará uma aliança com muitos, e o ele aqui está minúsculo. Na sua Bíblia também está. E ele, que não é Jesus Cristo, esse príncipe que há de vir, firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações é que virá este assolador. Isso até a consumação. Então, como é que eu vou dizer que é Cristo Jesus? Se a palavra está dizendo que ele foi tirado antes de se iniciar essa última semana. Como é que eu vou dizer isso? E por que o pastor Arilton não leu o restante do versículo? Porque ele não quer que você pense. Ele não quer que você medite. Entendeu? Vai ficar provado agora. Eu já provei que ele novamente pulou o texto, né? Isso é falta de caráter com a palavra de Deus. Você pular o texto, você está ensinando pessoas e você vai pular o texto sem explicar. Se é Jesus, então é ele que está fazendo essas abominações. É isso, pastor Arilton? Vamos lá, vamos continuar com o pastor Arilton aqui e vamos ver o que ele vai trazer para nós nessa continuação aí desse belo estudo que ele está trazendo, onde ele pula os textos. Mas aqui a gente lê, e eu já li para vocês, e ficou comprovado, mais uma vez, que o pastor Arilton pulou os textos, ok? Mas vamos lá, então. Daniel 9, 27, página 596. Página 596, Daniel 9, 27. Falando do Messias, o anjo... Falando do Messias? É isso? Olha só a consertada que ele dá. Olha a consertada que ele dá. Isso é ele que está dizendo. A Bíblia não diz. Esse é o assolador, esse que está fazendo aliança com muitos por uma semana. Jesus foi tirado quando fechou 62, e você leu na sua Bíblia. Isso é assim para Daniel. Ele fará firme aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Jesus Cristo foi batizado em que ano? No ano 27. Ele é o Messias. Ele vai fazer aliança com muitos por quanto tempo? Não. Ele é o Messias. Mas não é ele que faz aliança com muitos. Por quê? Como mostrei para vocês, como você viu na palavra, depois das 62 semanas será muito ungido e já não estará. O povo de o príncipe que há de vir
é que destrói a cidade, o santuário, e é ele que faz aliança com muitos por uma semana. Não é Jesus. Não é Jesus, pastor. Não enrola as pessoas. Não faz isso que é feio. Uma semana. Se nós estamos no ano 27 e você percorre mais 7 anos, você vai até que ano? 34. Então, do ano 27 ao ano 34, seria a aliança de Jesus com os judeus. Olha só. É por isso que quando Cristo veio, ele mesmo gastou muito tempo com os judeus. Você, quando lê o Novo Testamento, Jesus está constantemente envolvido com os judeus. Por quê? Porque os judeus só tinham mais uma semana de oportunidade. Terminariam as 70 semanas. E o povo judeu deixaria de ser a nação escolhida. Se você não viu o primeiro vídeo, repito, volta lá, que você vai entender tudo isso que ele está falando, que é mentira. Biblicamente, isso é mentira. Isso não é verdade, ok? Chega de pastor Arilton, vamos para a Bíblia. Chega de pastor Arilton e vamos para a Bíblia para entender o que a palavra tem a nos trazer sobre tudo isso que ele está falando, ok? Muito obrigado pela participação, pastor Arilton. Mas agora a gente vai para a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus para entender verdadeiramente o que tu está explicando. Repito, lembre-se que nós conversamos. Ele mesmo admitiu no início do vídeo, primeiro vídeo, de que essa profecia é a interpretação da profecia anterior. Se nós estamos falando de um personagem no qual este personagem, ele faz assolação, ele vem com asas de abominação para contaminar o santuário, você leu ali no versículo que ele não leu, e é esse personagem que faz isso, é ele mesmo que faz, ele mesmo que interrompe os sacrifícios. Agora, lembra-se que as 70 semanas, como eu disse, é uma interpretação da profecia anterior? Será que a gente tem esses requisitos apontados na profecia anterior? É claro que nós temos, e é isso que nós vamos ver agora. Por quê? Pela falta do compreendimento das 2.300 tardes e manhãs, na sua essência, a Igreja Adventista faz isso. Mas nós iremos estudar. Vamos lá? Prestem atenção. Repito, lembrem-se que esse personagem está fazendo aliança com muitos por uma semana e na metade da semana faz cessar o sacrifício e a oblação, esse personagem. E nós temos esses aspectos ditos nas 2.300 tardes e manhãs. Olha só que interessante. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo que ele falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Por quê? Porque é o povo do príncipe que há de vir que está fazendo isso. E ele diz: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E não para por aí, porque todas as visões apontadas por Daniel está tratando do mesmo assunto. Daniel 7, Daniel 9, Daniel 8, Daniel 10, 11 e o 12. Quer ver uma coisa? Vamos atentar para esses sacrifícios interrompidos. Quem é que está fazendo isso? Vamos continuar aqui. Agora, lá no Novo Testamento, a gente vai ver isso sendo relatado em 2 Tessalonicenses. Olha, irmão, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola, como de nós fosse o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Opa, nós estamos falando deste personagem que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós estamos falando deste personagem. Esta é a contaminação do santuário. Você está entendendo? Por isso que o santuário precisa ser purificado. E nós não estamos falando de um santuário literal. Estamos falando do homem. É nós que precisamos ser purificados. Você pegou? Prestou atenção?
E ele continua. Olha só que interessante. Jesus Cristo entendeu isso e falou. Quando ele é interrogado em Mateus 24 a respeito da vinda dele, o que vai acontecer, quais são os sinais, ele dá a lista de sinais lá, você já sabe. E quando chega em Mateus 24:15, diz: quando, pois, virdes a abominação da desolação, qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, entenda. Então fuja. Por quê? Porque esse é o tempo da grande perseguição. Quem lê entenda, entenda. Está na hora da gente começar a entender. É essa abominação que está acontecendo neste tempo determinado. Agora preste atenção aqui o que diz em Daniel 11. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Olha só que interessante. Agora vem cá. É Jesus que está tirando o sacrifício contínuo aqui? E aí, como é que fica? E os violadores da aliança, que aliança? Essa que ele está fazendo com muitos por uma semana. Ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o Deus se tornará forte e fará proezas. Quem está fazendo essa aliança não é Jesus Cristo. Ele foi tirado quando chegou a semana 62. Tá, Wagner, mas esse tempo corrido daí não vai fechar. Se você olhar os objetivos das 70 semanas, você vai abrir a sua mente para entender que essa última semana ficou para o final. Essa última semana ficou para o final. Os últimos 7 anos dessa terra. É exatamente isso que acontece. E nós precisamos abrir a nossa mente para isso, porque todas as profecias estão apontando isso. E os textos continuam apontando. Olha só que interessante. Daniel 8, 9, 14. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. Algum dos exércitos das estrelas lançou por terra e pisou. Se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Peraí. Ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Olha que interessante. O que nós estamos vendo aqui? Mais uma vez, sacrifícios contínuos sendo interrompidos. Que personagem é esse? É Jesus que está fazendo isso? E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Jesus foi contra o sacrifício contínuo? E por causa da transgressão lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Agora, a pergunta de $1 milhão que o adventista não responde: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, na qual o exército, né, e o santuário estão sendo entregues a fim de serem dados? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Não é até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificando e não acaba nunca mais de purificar. Não, tem um prazo limite. Por isso que a conclusão das 70 semanas estão de acordo em todos os aspectos com o que a profecia das 2.300 tardes e manhãs apontam. Por isso que a revelação é clara e objetiva. Por isso que agora o anjo vem revelar para Daniel o que vai acontecer nos últimos dias. E ele vem apontar. Tá vendo? Agora tu vai olhar por esse outro âmbito. Tu vai olhar por essa outra visão, o que vai acontecer nas 2.300 tardes e manhãs. E um dos objetivos dela, que estão sendo relatados ali, é que quando passasse as 70 semanas, estaria selada a visão e a profecia. E essa profecia estará selada. Porque quando acaba o prazo, ela acaba. Jesus volta, traz justiça aos santos, traz o fim dos pecados. Essa é a interpretação correta, e não o que o pastor Arilton está trazendo. Tirando a chance de salvação dos judeus. Tirando a chance de salvação, porque os judeus são o povo de Daniel, essas 70 semanas estão sobre o povo de Daniel. Estão sobre o povo de Daniel? Ok, eu faço parte do povo de Daniel. E Daniel 12, no versículo 1, está mostrando que agora vem Miguel, o defensor do povo de Daniel, vem proteger o povo de Daniel. E todos aqueles sábios do povo de Daniel serão salvos.
E agora? Os judeus serão salvos ou não? O povo de Israel será salvo ou não? É um Israel literal ou é um Israel espiritual? Falta um pouco de meditação, irmãos. Parar para refletir se não está falando besteira. É isso que nós precisamos meditar e compreender em todos os aspectos, saber fazer as conexões com os profetas e refletir em todas as palavras que foram ditas. Olha só, tem mais texto aqui, que ficou um pouco amarelo, dá um problema no slide, mas vamos lá. Estamos lendo Daniel 12, no versículo 4 ao 7. Diz assim: E tu, Daniel, encerra essas palavras, sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel, olhei, eis que estava em pé outros dois, um deste lado e outro da beira do rio, e outro do outro lado da beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim dessas maravilhas? Eu li aqui na minha Bíblia, porque ele ficou ruim, mas vai dizer assim, ó, Daniel 12, 4 a 7. Vai dizer assim, ó: E eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e à esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Tempo, tempos e metade de um tempo. Exatamente 3 anos e meio, que é exatamente o tempo em que esse personagem chega para fazer cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Exatamente esse tempo da grande perseguição. Exatamente o mesmo tempo. Mas o texto continua. Tempo, tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio, né? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Vamos lá, então. É Jesus que fez isso? É isso? É Jesus que fez isso? Então já passou 1290 dias. Pode traduzir para anos. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Porque a profecia continua, que depois desse tempo é a volta de Cristo. Daniel ressuscita para receber sua herança. Está escrito. E aí, como é que fica? Você está entendendo que as profecias elas se interligam e a gente precisa fazer as conexões? Estamos falando desses sacrifícios contínuos que estão sendo interrompidos. O que está acontecendo neste momento, essa guerra que vem, que esse personagem vem para requerer a adoração. Ele quer se assentar no santuário de Deus, parecendo ser o próprio Deus. Isso não é literal, ele não vai lá no céu sentar no santuário, você sabe disso? O santuário que está sendo profanado é o coração do homem, a casa, a morada do Espírito Santo. E é essa que precisa ser restaurada nos últimos dias. Esse é o santuário que precisa ser purificado. Porque todos os artifícios literais não fazem mais sentido. Eram tudo sombras das realidades, como diz o livro de Hebreus. E nós precisamos abrir a nossa mente para entender esses pontos que a Igreja Adventista não explica e te deixa boiando na interpretação verdadeira das profecias. Então, meu irmão, este vídeo ficou claro para você que o programa Bíblia Fácil, que foi pregado aqui pelo Arilton de Oliveira, ele omite textos, ele mente sobre os eventos, ele não te dá o esclarecimento correto do que a palavra de Deus aponta. E você? Vai ser fiel à palavra? Vai pular textos? Não vai dar ouvido a tudo que a palavra tem apresentado para entender verdadeiramente os eventos vindouros? Lembre-se, eu tenho dito isso. Quando a gente fala de adventismo, nós precisamos entender e cortar o mal à raiz. E a raiz da Igreja Adventista são as profecias. Aqui no canal Remanescente nós estudamos as profecias, pula textos. A gente medita nos profetas, entende das festas, sombras e realidades, né? A gente sabe que aquela literalidade não faz mais sentido,
Mas se existir aquela literalidade, Deus queria passar um recado para nós. E aqui no canal nós iremos estudar e aprender muito sobre o Evangelho do Reino. Quando eu falo aprender o Evangelho do Reino, eu não estou dizendo aqui para você que você precisa entender muito mais os livros de Mateus, João, Lucas e Marcos, não. Aprender sobre o reino vindouro, porque é esse evangelho que precisa ser pregado a todas as nações para então vir o fim. Você precisa entender que Deus requer de nós que nós sejamos sacerdotes para sacerdotar as nações no milênio. E aqui na terra, tá? E aqui na terra, ninguém vai morar no céu. É aqui na terra. Vai chegar aquele momento, como a própria palavra aponta em Daniel 2, que a pedra vem, atinge os pés da estátua e enche toda a terra. E assim como diz em Daniel 7 também, o reino de Cristo é estabelecido e todos os reinos passam a ser do nosso Senhor. E nós reinaremos com ele os 1000 anos. Então, medite, esteja conosco aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ative as notificações e nós iremos trazer muitas outras revelações das profecias. Estaremos novamente aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.